Olá, né, nossos alunos e nossas alunas do Goiás Tech, né? Hoje aqui, né, nesse momento de entrevistas, né, os dois geógrafos juntos aqui do Goiás Tech, né, os dois professores geógrafos, eu, professor Bruno Ferreira, mais o professor Alejandro, né? Hoje aqui nesse momento aqui com entrevista, né, com a Gabriela, né, professor Alejandro? Estamos aqui dando continuidade à nossa entrevista. Aliás, a gente parou a entrevista aí num momento bastante, assim, instigou, eu acho que a maioria aí, né, ao debate, para a gente continuar falando a respeito desse assunto. E a gente está aqui com a nossa convidada especial, a Gabriela Leles. Obrigada, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês e contribuindo com aquilo que eu venho fazendo, né, na minha pesquisa de doutorado. E estou à disposição. E é isso, né, Gabi? Já tô chamando de Gabi já, né? Pode chamar. Olha só, né? Olha só, a gente já é tão interessante isso, né, Alejandro? Que a gente vai compartilhando aqui experiência, já vai tendo toda essa dinâmica, né, Gabriela? E é o seguinte, em relação à questão das raízes históricas, agora já vamos entrar, né, num outro momento, né, da entrevista, e em relação a essas raízes históricas do racismo, né? De que forma essa formação histórica do Brasil contribuiu para esse racismo, né? De que forma, de acordo pelo seu olhar, Gabriela? Assim, tem muitas justificativas, né, para a existência do racismo na atualidade, que não é um caso só brasileiro, é um caso mesmo estrutural do mundo, da sociedade global. Mas falando do Brasil especificamente, bem, nós tivemos muitos séculos de escravidão de povos negros, africanos, que foram traficados, né, de diversos países da África para o Brasil, e que foram submetidos à situação de escravidão, tortura, trabalho não pago, todos os tipos de sofrimento que a gente possa imaginar. E quando as pessoas podem falar, mas a escravidão acabou tem muito tempo, né? Tem muitos séculos. Acontece que primeiro tem uma questão, né? Que mesmo que algo tenha acontecido há muito tempo, os resquícios desse problema, eles permanecem, né? Vou fazer um paralelo, né, aqui. A Segunda Guerra acabou em 1945, né, o Hitler morto, o nazismo teoricamente acabou enquanto uma estrutura política, não existe mais partido nazista, mas ainda existe células nazistas ao redor do mundo. Então não é porque um problema, né, uma questão aconteceu em um momento no passado que ela não tem que ela não ressoa no presente, né? Ela continua ressoando. E no caso da escravidão dos povos africanos, negros, durou né, séculos, isso no Brasil, e quando a escravidão acaba de maneira oficial, não é dada nenhuma estrutura, nenhum tipo de suporte para que essas pessoas consigam ter algum acesso social. Então, eles simplesmente assinou-se um papel e falou, agora vocês são livres, se vira aí. Então, eles não tinham acesso à escola, eles não tinham nenhum tipo de renda, eles não tinham nenhum tipo de formação. Literalmente, saíram muitos vagando para procurar um lugar e se estabelecer e, a partir dali, construir a vida deles do nada, do zero, completo. E isso é um problema que perdura muitas gerações. Né, gerações, séculos de pessoas de reprodução da pobreza, de reprodução da miséria, de reprodução também do racismo. Então, porque se essas pessoas continuam marginalizadas da sociedade, não há muito como se alterar a visão que você tem delas. Né? Então, essa ideia da pessoa negra como a pessoa negra violenta, a pessoa negra é ladrão, né? A pessoa negra é burra, ela não sabe as coisas, não é porque a pessoa negra não tem capacidade, não é porque a pessoa negra não tem capacidade, ou por uma coisa intrínseca à pele, à cor de pele. É por uma condição social que muitas vezes não foi dada. E muitas vezes isso é mentira. A pessoa negra não é mais violenta, ela não é burra, não tem nada a ver. Mas é uma construção que se foi feita em cima de pessoas negras, das pessoas pretas.
né? E que a gente vem nessa tentativa, nesse esforço de desconstrução dessas ideias e também de dar acesso às pessoas pretas a condições sociais, né? De estudo, de trabalho, de acesso à renda, que permitam que elas tenham vidas dignas, digamos assim, né? Então, eu acho que o combate ao racismo, ele também parte disso, de dar condições de igualdade para que as pessoas tenham acesso, né? Porque se elas continuam à margem, a gente continua excluindo, a gente continua tendo essa visão ruim e preconceituosa mesmo com relação a pessoas pretas, né? Então... Costumo usar muito a questão das leis, né? Além de não ter sido dado ao ex-escravo, você agora é livre. Ainda foi retirado, né? Parece até que de forma muito bem pensada. Eu estava me recordando aqui, em 1850 é a lei de terras. E na lei de terras, uma coisa que hoje a gente considera muito, muito assim, a gente até considera como se fosse o correto, né? Você só tem propriedade à terra, você só tem acesso à terra por meio da compra. Então, no Brasil, você só poderia ter uma terra se você pagasse por ela. E aí, quando a gente pensa no escravo, isso foi em 1850. A abolição dos escravos em 1888. Sim. Então, 38 anos depois. Que não então, é nada pensa, em tempo de... Mas aí a gente pensa, e agora foi livre e saiu sem nada. E outra coisa, se ele tivesse tido pelo menos o acesso à terra, seria um começo. Mas não. 38 anos antes, já foi dito que ele não poderia ter acesso à terra a não ser pelo dinheiro. Mas todo o tempo que ele trabalhou, nada foi pago. Sim. E quando ele se tornou livre, nada ele recebeu. Como ter acesso à terra? Aí vem a questão de acesso à terra pela violência, acesso à terra por organizações que de fato tiveram que ser violentas para conquistar o pouco, né? Exatamente. Então, o preconceito, como falou, a violência, ladrão, é isso e aquilo, vem justamente de algo que eles estavam tentando conquistar e precisavam ser violentos para conquistar, porque além de não... todo esse processo. E aí, na aula, na entrevista anterior, no momento anterior, a gente finalizou, em um momento até a gente falou, o tempo já estava curto e foi curto o espaço ali também para responder. Talvez tenha ficado alguma dúvida na cabeça ali dos nossos alunos, talvez até alguma interpretação errada. E a gente falava da questão dos jesuítas ainda, né, de eles defenderem os colonos, inclusive um parênteses, né, os colonos, quando chegaram, eles tiveram acesso à terra. Na teoria, né, assim, na teoria, para atrair os colonos, foi dito a eles que eles teriam acesso à terra gratuita. Olha a diferença, né? Eles viriam para o Brasil e já teriam acesso à terra. Isso não se efetivou em todos os casos, isso dava muito problema, porque eles chegavam, aí foi prometido a terra e não tinha terra. Então, eles ficavam nessa situação. Mas, quer dizer, na legislação, foi colocado que eles teriam acesso à terra, que é muito diferente da situação em que os negros se encontravam, né, pós abolição. Então, assim, legalmente já era uma situação muito diferente, embora na prática isso não tenha se efetivado com tanta 100%, sabe? Isso aconteceu meio que a trancos e barrancos, isso dava muito problema, né, dos colonos. Prometeram, cadê a terra? Não tinha. Mas muita gente ganhou terra, assim, muitos colonos ganharam terra, se estabeleceram e construíram suas vidas no novo mundo, né, no Brasil, não do zero, porque eles tinham, sim, esse incentivo do governo que começou no Império e continuou na Primeira República. Eles tinham esse incentivo do Estado, tinham esse incentivo, que é muito diferente. É um início um pouco diferente, muito, né? Eles não passaram por nenhum processo de escravização, né? Eles vinham da condição de imigrantes europeus, de imigrantes, no caso dos alemães, né? Imigrantes de origem alemã. Não eram ricos. Eles não eram ricos. Na maior parte eram camponeses mesmo, pessoas que já eram produtoras de terra pobres na Alemanha. Então, eles não eram ricos.
Só que eles chegam no Brasil numa condição muito mais favorável. E só pelo fato de não ter passado por um processo de subjugação, né, de terem sido humilhados, torturados, escravizados, já é uma condição muito diferente. Com certeza. Muito diferente. Então, a gente já não pode colocar os dois grupos mesmo, Não. vindo de outros lugares, né, como, nesse sentido, como iguais. Nem um pouco. Não, eles não eram iguais. E também a forma de tratamento, né, assim, até hoje a gente tem isso. Chega uma pessoa branca, do olho azul, com um sobrenome diferente, eu já, o gringo, né? Até hoje a gente tem isso. Aí chega um africano, que também tem um nome diferente, né? Uma feição, né? Também diferente, típica africana. A pessoa a reação é diferente, né? O tratamento que é dispensado a essa pessoa também é diferente. Então, isso persiste, né? O racismo, ele se encontra... A gente fala que é sutil, mas não é sutil, né? Mas ele se encontra nas menores coisas, de você, a criança loirinha que nasceu ali, aí você fica, nossa, que bonito, ele é loiro. Ai, que bonito esse olho, azul esse olho. Aí a pessoa que tem o olho castanho, coitada, né? A pessoa com o cabelo crespo, aí já, não, você vai ter que cuidar desse cabelo, né? Aí já fica... Então, isso aparece em tudo, né? Aparece, inclusive, nisso que a gente fala que é pequeno, mas não é tão pequeno assim. E ainda sobre essa questão do racismo, no seu olhar, a questão dos desafios, né? Quais são os desafios para construir uma sociedade antirracista hoje no Brasil, né? O que você acha que poderia... Fazendo essa comparação, né? O racismo, ele é um problema estrutural, né? O Silvio de Almeida, que é o nosso atual ministro, né, ele já vem comprando essa batalha, né, de colocar o racismo como um problema estrutural. Enquanto um problema estrutural, a gente não consegue resolver se não houverem mudanças na própria estrutura. Né, na própria estrutura, não é de governo, né, mas na estrutura de Estado. E se a gente for... Assim, já existem alternativas, né, iniciativas de política pública que tem essa intenção, esse objetivo de diminuir as desigualdades raciais, né? Porque quando a gente fala de uma sociedade antirracista, é uma sociedade tanto que no comportamento trata de maneira igual e não preconceituosa com uma pessoa racializada, quanto também que essa pessoa racializada tenha os mesmos acessos e a mesma igualdade de direitos que as pessoas não racializadas. Então, a sociedade antirracista, ela engloba tudo isso. Não é só você tratar no tratamento, né? A igualdade de acessos também. E aí a gente tem que agir em todas as frontes, né? Em todas as frentes. E já existem políticas públicas nesse sentido, de tentar colocar pessoas negras racializadas em pé de igualdade no sentido de representatividade dentro de instituições públicas, dentro das universidades, dentro dos programas de pós-graduação, nos concursos públicos. Isso é muito recente agora, de ter nas universidades cotas para pessoas negras, para pessoas pretas. Isso, quando eu entrei na graduação, não existia, né? Eu tive, acho que 3 professores negros na minha graduação, num curso de geografia, que é um curso... não é um curso elitizado, né? Mas eu tinha 3 professores negros. Poucos chegam à pós-graduação, poucos chegam ao doutorado. E isso também é um indício do racismo, né? É um indício dessa desigualdade. E a forma de melhorar isso é dar acesso. É colocar essas pessoas lá, é colocar essas pessoas em lugares em que, historicamente, não foi colocado que era delas, né? É como se a universidade não fosse de pessoas negras, como se a gente não pudesse ter acesso a esses lugares. E, na verdade, a universidade, ela é para todos, sim. Na Constituição está lá, né? Que a educação é para todos, que todo mundo tem que ter igualdade de acesso. A gente sabe que, na prática, essas coisas não funcionam dessa maneira. Mas a gente tem que estar sempre nesse esforço de facilitar e de promover o acesso e a permanência dessas pessoas em espaços em que, historicamente, elas não estiveram. Então, aeroporto, vai andar de avião sim, entendeu? Vai pra praia sim, vai comprar apartamento em Copacabana sim, entendeu? Vai ocupar esses espaços
que antes só tinha gente branca. Então, vamos botar gente preta, né? E aqui você falou sobre os professores, né? Aqui nós somos 3, digamos, frutos do IESA, né? Então, eu que sou o mais antigo, quando eu falo de preto, retinto, eu tive 1. Então, assim, já melhorou. Eu acho que preto retinto eu tive 1 também, assim. Mas eu tive outros professores pretos também. Mas enfim, né? Continua sendo pouco. Agora tem mais, agora tem um pouco mais de outras pessoas negras. Assim. E aí a gente vê muito discurso, assim, quando a gente fala das políticas de cotas, muitos questionamentos, por exemplo, ele quer comprar um apartamento em Copacabana. Trabalha. Ele quer entrar para a universidade. Estuda. Quer passar num concurso? Estuda, se esforce. E a gente vê muito esse discurso do esforço, né? Da meritocracia. E que, de certa forma, não está errado. Né? De certa forma, você quer isso, independente de qual pessoa, você estuda, você batalha, você, né, corre atrás e vai conseguir. Por que, então, a gente vai justificar uma política de cota se depende do indivíduo também? Porque a gente sabe que, esse discurso da meritocracia, ele funciona até certo ponto, né? Porque acho que agora na internet tem muitas dessas charges, né? Que a gente vê, assim, a linha de largada. Tem uma linha de chegada, tem uma linha de largada. E aí a gente começa a ver que, assim, tem pessoas que elas estão lá atrás na linha de largada. Porque tem tanto obstáculo na frente dela que para ela chegar na linha de chegada, cara, ela vai ter que pular muito, assim, para ela conseguir ultrapassar. E tem outras pessoas que não tem nada na frente, ela não tem nenhum problema. Ela, assim, teve uma família estruturada, ela teve condições de estudar em uma escola boa, ela teve condição de entrar ela entrou na universidade, ela não precisava trabalhar enquanto ela estava na universidade. Essa, muitas vezes, não é a condição que pessoas socializadas encontram nas suas vidas. Porque, como a gente já falou aqui, a construção do Brasil foi no momento da abolição, os negros não tinham condição nenhuma. Então, o que a gente tem em termos de... E aí fala de interseccionalidade, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um recorte de classe, ou seja, a gente tem pessoas miseráveis, pessoas pobres, pessoas de classe média, pessoas de classe alta, há também um recorte de raça em todas essas classes. Quer dizer que, no Brasil, as classes mais altas, mais ricas, são brancas. E quanto mais pobre, mais negro, mais retinto, né? Mais pessoas negras a gente tem. Então, quer dizer que as pessoas negras, no Brasil, elas também são mais pobres. Elas também têm menos acesso à condição financeira. Então, quando vai para a universidade, a maior parte tem que trabalhar. Depende de bolsa, depende de auxílio. E se a gente não tem um auxílio permanência na universidade, que hoje tem, né? Hoje a gente tem auxílio permanência. Hoje, o auxílio permanência é o único que o aluno pode acumular com outra bolsa. Então, se ele tem um auxílio permanência, que eu acho que deve estar em torno de uns R$400, mais uma bolsa, que deve ser também uns R$400, ele já ficou R$800 para ele poder ficar estudando. Isso até pouco tempo atrás não existia, né? Então, são essas condições que a gente fala, né? Para que o aluno consiga ter acesso. E aí, onde que entra a meritocracia nisso? É a pessoa aproveitar essas oportunidades que existem, né? Agora, essas oportunidades, elas são suficientes para possibilitar que um cara, uma pessoa negra, uma mulher, um homem negro compre um apartamento em Copacabana? Se ele sai de um contexto em que ele não tem uma família estruturada, que ele não tinha dinheiro para estudar onde ele estava estudando, ele não sai do mesmo lugar. Ele sai de um lugar muito diferente, né? Então, é por isso que a meritocracia, esse discurso, ele é difícil. Ele é difícil quando a gente pensa. Claro que a pessoa que fez universidade, fez uma pós-graduação, está trabalhando, pessoa negra, né, está trabalhando, conseguiu, ela tem um mérito, né? Eu não estou falando que não tem um mérito, porque é difícil pra caramba, né? A pessoa tem um mérito também. Então, por isso que eu acho que tem limites. Não quer dizer que a pessoa não tenha mérito, porque ela tem muito mérito, né? Mas não quer dizer que a outra pessoa que não conseguiu, não é porque ela é burra, é porque ela não quis, é porque ela não queria trabalhar, né? Muitas vezes é porque ela não tinha condições, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Que o problema, ele é estrutural, ele não é individual. Então, acho que é por aí.
E assim, eu acho que, eu acho que assim, essa questão do racismo é tão assim presente, né, Leandro, na sociedade, Com né? certeza. E, assim, a gente tem discutido inclusive isso nas nossas aulas de geografia, né? Nós estamos num projeto agora que é um projeto do antirracismo, né? Um projeto assim não só no âmbito do Goiás Tech, mas de toda a SEDUC, né? De toda a secretaria, né? E assim, não só a SEDUC, se não me engano, é um projeto nacional também. Esse ano, a proposta de discutir em relação ao racismo. Até por conta de algumas falas nesse sentido. Porque a gente, como a Gabriela falou, não é tirar o mérito. É lógico que estudar é difícil, é lógico que trabalhar é difícil para todo mundo. Sim. Mas tem pessoas que, enquanto estão estudando, não precisa se preocupar com nenhuma outra coisa. As oportunidades, né? Exatamente. E para eu ter oportunidade, né, ou, vamos lá, pessoas, né, o preto, o negro, né, para poder estudar, a grande maioria deles precisa se preocupar também com o que ele vai comer. Sim. Então, ele tem preocupações que são preocupações, digamos assim, claro, cada um tem seus problemas, mas a gente está vendo que são problemas reais. Necessidades básicas, isso, moradia, alimentação, né, o acesso à saúde, acesso à educação, onde outros têm todo esse acesso, tudo à sua disposição, e ele só precisa se preocupar com, vamos trazer até o exemplo da Fórmula 1, né? O piloto da Fórmula 1, ele precisa se preocupar com a corrida. Ele vai entrar para dentro do carro dele, ele vai pilotar. Se eu trago ali, essa seria a situação, vamos colocar aqui o branco. O negro, quando ele vai correr na Fórmula 1, ele precisa começar a construir o seu carro para depois ele ir para a corrida. Então ele precisa ele não tem ninguém ali no box, né, trabalhando por ele. Ninguém construiu nada por ele ainda, ele precisa começar realmente do zero. E aquela coisa da linha de largada, né? Se todo mundo saísse do mesmo lugar, a gente poderia até falar sobre o mérito. Mas não é. Mas não é apenas, né, essa vontade de lutar, de crescer, mas uma série de outras coisas que englobam também. E, Alejandro, uma coisa que eu também, assim, a gente acha interessante, né, de comentar na entrevista, é sobre a questão da experiência como mulher, né? A sua experiência como mulher, né, na geografia, né, Alejandro? Agora vamos falar de gênero, né? Que é um outro assunto também, né? Uma outra temática que é uma temática, assim, que a gente tem observado, né, principalmente nos últimos anos. E você já enfrentou, né, algum tipo, né, de desafio, né, em relação à discriminação por ser mulher na geografia ou em algum ambiente ou algum espaço? Já. Já, não foi só uma vez. Bem, a questão da desigualdade de gênero é também um problema estrutural, né? A gente, até pouco tempo atrás, não tinha banheiro, né, nas assembleias legislativas para mulher, né? Só tinha banheiro masculino. Porque não tinha mulher nas assembleias, não tinha mulher política, né, trabalhando na política. Então, isso também é um problema que está em todos os lugares. O que acontece hoje, especificamente na geografia, o que eu percebo, é que, bem, existe todo um combate, né, do movimento feminista e da própria universidade no combate ao machismo, ao assédio sexual nas instituições. Só que isso ainda é sutil, né, entre aspas. Isso acontece de maneira muito, às vezes, muito não sutil, de maneira nenhuma. E, às vezes, de uma maneira sutil, no sentido de ser um comentário que é um elogio que não é um elogio. Ou de você estar numa reunião, você acaba de falar uma coisa, que é o tal do mansplaining, né? Você acaba de falar uma coisa, aí o seu colega homem, não, porque o que ela estava querendo dizer é isso, aí ele te explica, né? Tipo, você não é o suficiente para você explicar, entendeu? Ele tem que te explicar. Isso acontece muito. Assim, eu já vivenciei situações de assédio sexual na universidade, que foram situações que eu tive que reportar a professores, né, para que alguma coisa acontecesse. Então, esse tipo de coisa, assim, acontece na universidade. E é muito difícil porque a gente fica nessa situação em que, para a gente ser ouvida, a gente tem que gritar muito mais.
Assim, e aí vem, né? É louca, exagerada, aí é várias coisas. E aí quando tem o componente da raça, é ainda pior para essa mulher, né? Eu sou uma pessoa branca, uma mulher branca, então não tem nem por que sofrer racismo, não tenho esse componente. E eu vejo que para as minhas amigas, né, e até para colegas negros, é muito mais difícil nesse aspecto. Né? Enquanto mulher, eu sofro assédio, muitas vezes não sou escutada, né, não sou ouvida, e isso acontece. Mas quando tem o componente da raça incluída, é o dobro da dificuldade, assim, para dizer pouco, né? É o dobro da dificuldade. Mas que isso acontece, assim, acontece na geografia, mesmo sendo um curso em que as pessoas têm uma criticidade maior, porque isso está tão enraizado que muitas vezes a pessoa não vê, sabe? Aí você tem que ir lá e às vezes não aceita, mas eu sou feminista. Assim, tudo bem a pessoa ser feminista, eu acredito até, mas não significa que a pessoa tá revendo as próprias atitudes, né? De dar realmente condições de igualdade, de escuta, de fala para as mulheres. Então, isso eu acho que tá num caminho, mas é um longo caminho ainda a ser percorrido. O discurso precisa ser muito mais do que só um discurso. Né? Exatamente, o discurso. E até, assim, no por trás das cortinas, né? Porque aí tem um discurso muito grande do feminismo e aí por trás está assediando a aluna. E a condição de aluna é uma condição muito frágil, né? Porque você tem um professor que tem um concurso efetivo na universidade, um cargo numa empresa muito grande. E aí você tem um aluno, você tem um funcionário que está numa condição de submissão, né? E também de inferioridade a essa pessoa. A balança ela é muito, muito desregulada nesse aspecto, né? Então, na frente, um discurso maravilhoso, né? Por fora, como é que é? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, uma coisa assim, né? E às vezes acontece isso, né? De por fora aí que você sabe que aquele professor assediava aluno, que aquele professor traía a esposa com outra pessoa. Então, isso acontece. Assim, isso acontece, não é bonito, nem um pouco, mas acontece no Brasil, acontece fora do Brasil. É um desafio que, assim, eu tenho muita consciência que eu vou enfrentar ele por resto da minha vida. Não tenho expectativa de que isso vai acabar tão cedo, mas eu acho que hoje está muito melhor do que foi, sabe? Eu acho que há 20 anos atrás costumava ser muito pior, assim. As mulheres, a gente não sabia que a gente tinha esse direito de se posicionar, né? Era normal. Então, eu acho que hoje a gente coloca numa condição de não normalidade o assédio, né? A não escuta, né? A não fala, mas ainda é difícil ultrapassar a não normalidade para que, de fato, haja uma mudança efetiva, sabe? Eu acho que ainda tem um tempo aí que isso vai... As mudanças históricas e culturais, principalmente, elas são muito lentas, né? São. E, de certa forma, você acredita que tenham esquecido, talvez, as conquistas que já tiveram? Que a gente vê muito falando a respeito, a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo. Todo mundo tem uma receita para o outro, né? Mas muitas coisas que já foram conquistas, né? Conquistadas pelas mulheres. E a gente vê hoje um discurso muito querendo trazer para... não, era bom, do jeito que era antes. Você acha que tem uma memória curta? O que acontece? Eu acho Esqueceu de como realmente era? Pouco... Eu acho que tem sim na verdade não é nem um esquecimento, eu acho que é um apagamento mesmo de como as coisas eram e até essa mulher que fala assim, porque o feminismo tem que acabar, porque eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos e não sei o que e tal. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho que te avisar que o fato de você poder escolher ficar em casa cuidando dos seus filhos e não ir trabalhar também é uma conquista do feminismo, porque antes você não teria outra opção, né? E aí, isso as mulheres, muitas vezes, elas não têm essa clareza, sabe? De que o fato de elas poderem escolher o que elas querem fazer já é, em si, uma conquista, né? Aí reclamar, nossa, mas eu tenho que votar, mas antes você não podia votar, você não podia escolher. Gabriela, assim, nós já estamos na reta final, né, Alejandro? Mas eu tenho uma pergunta, assim, não é uma pergunta, mas assim, eu gostaria, né, que você falasse agora para os nossos alunos e para as nossas alunas do Guaiasteg uma mensagem
Você tem uma mensagem para falar para eles, alguma coisa, né? Algo para estar encerrando, né? Assim, algum conselho, alguma orientação de uma pessoa que tem estudado, que tem assim, que tem essa experiência de vida, né? E aí, tem alguma mensagem que você quer deixar para os nossos alunos, nossos alunos do Goiás Tech, né? Uma mensagem de uma mulher que conquistou o mundo, né? Conquistou o mundo, né? Saindo daqui de Goiás. Né? A gente vê na própria currículo mesmo, né? Saindo daqui de Goiás, do IESA, da UFG, foi para o Rio de Janeiro, certo? Sim. Do Rio de Janeiro, hoje, fazendo doutorado na Alemanha. Na Alemanha. O meu doutorado, ele é do Rio, né? Mas eu fiz uma experiência de pesquisa na Alemanha, mas tudo bem. Eu fui fazer Mas pesquisa teria alguma na mensagem, Alemanha. então, assim? Tenho. Eu acho que, assim, a minha mensagem para os alunos é que eles continuem, né? Que eles continuem estudando e continuem... E não se limitem a achar que as coisas não são para eles. Né, que a universidade não é para eles, que fazer um curso superior não é para eles, que ter um emprego que pague eles bem, que dê uma condição de vida não é para eles, que ter uma casa própria não é para eles. Não acreditem nisso, né, porque quanto mais a gente acessar esses lugares que sempre disseram que não são para nós, mais a gente vai estar conquistando e fazendo a nossa vida melhor e fazendo a vida de outras pessoas melhores. Então, acho que meu conselho, né, minha mensagem seria essa, né? Não desistam e se vocês têm algum sonho, né? Espero que tenham, espero que cultivem os seus sonhos e que vão atrás deles. É isso aí, né, então, né? Né, professor Leandro? Foi tão bom nesse momento, né, de experiência aí, né, nesses dois momentos aí, nessas duas aulas, né? E nós temos que continuar com esse projeto, viu, Leandro? Os dois geógrafos aqui, né? Com mais entrevistas, com mais compartilhando mais experiências, né? Sim. Agradecemos você aí, né, Gabriela Leles, né, por esses momentos aqui por essa troca, né, de experiências, por esse momento aqui de aprendizado, né? Então, assim, agradecemos já. Dizemos que as portas do Goiás Tech, né, Alejandro, né, estão abertas aí para você, né, para outros momentos, e é isso, né? Tem uma Muito coisa, obrigada. Assim, o projeto, ele tem nos surpreendido mesmo a cada entrevista e foi uma honra para nós recebê-la aqui, né, conhecer um pouco da sua história, um pouco da sua formação. E, assim, é impressionante mesmo conhecer pessoas dessa maneira, com essa história, que são histórias que nos inspiram, histórias que nos dão motivo para continuar também sonhando e esparramando o sonho aí para os nossos alunos também. Exatamente. É isso, né? Então, até mais, né, nossos alunos e nossas alunas do Goiás Tech, até as nossas próximas aulas de geografia comigo e o Leandro, né? Até mais, pessoal. Valeu!